Olá pessoal, meu abraço a todos vocês, pessoal. Bom, pessoal, sempre eu apareço aqui falando sobre teologia, falando um pouco sobre religião, pessoal. E o que eu tenho para falar para vocês é sobre a minha descrença com a religião cristã. Como que começou essa descrença comigo mesmo, pessoal? Não foi assim a curto prazo, foi ao longo prazo. Desde quando eu fui para a igreja, né, para a religião cristã, pessoal, eu sempre fui, como eu falei para vocês aí no vídeo anterior, aí, que eu fui com a cabeça, né, com a mentalidade de pesquisar, de estudar ali mesmo, de saber, de entender as coisas. Mas aí, pessoal, com o passar do tempo, que a gente vai entrando ali dentro, vai vendo as coisas acontecendo, e quando você lê, você sabe o que está certo e o que está errado. E eu comecei a perceber que muitos homens ali, né, pastores, que se intitulavam pastores ali, profetizavam muitas mentiras dentro da igreja, muitas mulheres também, pessoal, mulheres que gostam muito de profecias, profetizavam muitas coisas que não aconteciam na vida das pessoas. Então eu fui analisando isso aí, observando aqui, fui percebendo que tinha muito mais mentira dentro da igreja do que verdade, pessoal. Eu fui percebendo isso aí. Pelo menos assim, aonde eu passei, eu fui vendo mais mentiras do que verdade, porque a maioria das pessoas, às vezes, pessoas que buscavam a verdade mesmo, não gostavam de ler. E você que busca a verdade, você tem que ler. Você tem que ler, que aí você vai fazer um questionamento, né? Com muito respeito com a Bíblia, com muito respeito com a religião, mas você vai ler, você vai pesquisando, e aí você vai ter um questionamento, né? Com base bíblica, tá entendendo? Então eu comecei a observar, pessoal, e aí eu fui perdendo um pouco, assim, a crença dentro da religião. Porque muitas coisas ruins, pessoal, acontecia dentro da religião ali, e a gente não via aquelas curas que a gente buscava. Por exemplo, quando eu fui também, pessoal, eu fui com a ideia de ver aqueles milagres, né, inseridos dentro da Bíblia, por exemplo, o defunto ressuscitar no quarto dia, igual está na história de Lázaro ali, né, que Jesus ora ali, né, e Lázaro sai para fora no quarto dia. Onde você já viu isso acontecer? Quantos amigos meus aí, pessoal, já faleceram, né, com câncer, esperando a cura dentro da igreja e nunca foram curados, faleceram. Tem uma amiga minha aí que já faleceu, pessoal. Ela profetizou para ela mesma, né, dizendo: Claudionor, o senhor ainda vai ver, eu vou casar, que o sonho dela era casar, né, ter os filhos dela lá, né, casar, e ter a família dela, né. Mas aí ela profetizava na vida dela mesmo, que ia casar, que eu ia ver, né, a família dela, né, e ela tinha essa ideia, tinha essa fé na cabeça dela, pessoal, eu sempre respeitei. E ela vinha lutando com o câncer. Chegou a era desse Covid-19 aí que vocês conhecem aí, o que aconteceu? A primeira vez que ela pegou o Covid-19, pessoal, ela já vinha tomando os medicamentos, né, por causa do câncer que ela vinha lutando aí, né, e conseguiu vencer na primeira vez. Aí, com o passar do tempo, ela teve uma recaída, pessoal, e nessa recaída que ela teve, o que aconteceu? Ela faleceu, não se encontra mais no meio de nós, pessoal. Então, com o passar do tempo, pessoal, eu fui olhando isso aí, analisando tudo isso, que a gente vê muito mais sofrimento, pessoal, na nossa vida, do que as coisas boas dentro da igreja. Então eu fui analisando tudo isso aí, então a descrença com a crença cristã veio moldando dentro de mim. Não foi simplesmente ter ódio da religião cristã, não tenho ódio, não tenho assim mágoa da religião, mas eu sou uma pessoa muito honesta naquilo que eu falo, naquilo que eu vejo. Então aquilo que eu vejo que é verdade mesmo, que eu vejo, que eu pesquiso que é verdade mesmo, eu falo: não, isso aí é verdade mesmo. Aquilo que não é, hoje, eu falo tranquilamente, pessoal: não, isso aí não é verdade, isso aí é mentira. Então, dentro da igreja, pessoal, muitas coisas que eram mentira, às vezes a gente tinha um receio, né, de falar por causa das pessoas, por causa de algum parente da gente, né, que estava seguindo aquilo ali, né, acreditava naquilo ali, então a gente não falava. E muitas pessoas usavam o quê? Essa artimanha de segurar a família, de pegar a família, porque através da família, se você conduz, né, por exemplo, a mulher mesmo. Mulher, pessoal, é muito emotiva. Então, mulher, dentro da igreja, elas são presas ali dentro da igreja, ali, na maioria das vezes, e por causa da emoção, elas são emotivas. E quando você trabalha a mente da mulher, pessoal, usando o que é a família, mulher chora dentro da igreja, quando você fala do filho, da mãe ali, chora, né? Eu já vi muito isso acontecer. Fala que Deus está livrando o filho dela de alguma coisa, né? Mulher chora, mulher é emotiva, pessoal. Já o homem, pessoal, o homem já é mais crítico. O homem, ele fica analisando, fica olhando, então o homem já pisa mais firme. Mulher não, mulher rapidamente, ela é emotiva, né? Quando você fala de família, se for mãe, né? Se for mãe ali, você fala da família, fala dos filhos dela ali, logo ela fica emocionada, ela não vai perceber nada. Que a pessoa que está por trás dela ali, conduzindo ela na profecia, já está com segundas intenções com ela. Então, a maioria das vezes é assim, pessoal, que acontece. Então, tudo isso, pessoal, eu fui vendo dentro da religião cristã.
as mentiras, né? Que igual eu falei para vocês, usa muita mulher, né? Porque a mulher é emotiva. Então eu fui vendo essas mentiras aí e quando eu comecei a estudar mais profundo a Bíblia, eu fui vendo que os milagres que são inseridos ali dentro da Bíblia, nos dias atuais, pessoal, não acontecem. Então eu fui distanciando, a minha mente foi distanciando, pessoal. E hoje eu falo para todo mundo que eu não tenho crença nenhuma, não estou assim com raiva de religião, não tenho raiva de cristianismo, não tenho raiva de ninguém, simplesmente eu sou um questionador que leio as escrituras, né, pesquiso, estudo bem e pesquiso bem mesmo, pessoal, bem profundo mesmo, aquilo que eu vejo que está errado, eu procuro as probabilidades de ser mais provável ali, né, que para mim leva a dar ênfase naquilo ali, então eu vou estudando. Então eu pesquiso muito mesmo, então por isso que hoje eu tenho que falar que aquilo que é verdade, e aquilo que não é verdade, eu não fico em cima do muro, então é mentira. Então muitas pessoas, quando você vê que você está provando que aquilo ali é mentira, muitas pessoas que eu costumo dizer, entrem no lado da filosofia da mentira. Para cobrir isso aqui que eu acredito que eu tenho fé, é uma mentira, então eu vou cobrir usando mais mentiras. Filosofia da mentira é isso, existe uma mentira, e aí para você cobrir essa mentira aqui, ó, o que você faz? Inventa mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, vai até 10 mentiras para cobrir essa mentira. Por quê? Você presta fé nisso aqui. Então entra uma mentira atrás da outra, pessoal. Então hoje, pessoal, eu não tenho crença nenhuma por causa disso. Porque eu estudei, pesquisei, né, e fui vendo que os milagres não acontecem. Quantos amigos meus, como eu falei aí, já faleceram, né, com câncer aí. Outros tiraram a própria vida. E quem é que tem coragem de orar para ressuscitar um desses amigos meus que faleceram com câncer, que tiraram a própria vida devido a algumas consequências na vida, né? Quem é que tem coragem de orar para fazer igual Jesus falou? Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E aquele que crê em meu nome, também farás as mesmas obras que eu faço. E outras obras maiores a farás. Quem é que tem coragem? Então você vai ver que o cristão, ele vai entrar, como eu falei, na filosofia da mentira. Como ele sabe que se ele orar não vai acontecer, e vai se tornar o que? Uma mentira, no teste mesmo, da realidade, ele vai orar, não vai acontecer, então ele vai ter que fugir, vai ter que inventar uma mentira para cobrir isso aí. Então é por isso, pessoal, que hoje eu não dou conta mais, não tenho crença nenhuma, porque eu sou muito sincero naquilo que eu vejo, eu sou muito sincero com os meus estudos aqui. Então se você perguntar o que eu vejo que é mentira, eu falo é mentira. Isso aqui é verdade, eu falo que é verdade. Não tem em cima do muro mais. Não é para agradar minha mãe, agradar o meu pai, que meu pai já faleceu, agradar os meus irmãos, agradar meu primo, minha prima, meu tio, minha tia. Não, aquilo que é verdade, aquilo que não é verdade é mentira. E olha que eu tenho parente meu aí, tem primo meu aí que é pastor, né? Tem parente meu aí que é pastor, tem várias pessoas que é pastor, mas eu continuo sendo eu, sincero e honesto. Tá entendendo, pessoal? Então por isso que foi a minha descrença, pessoal, por causa de não ver, né, os milagres aí que está inserido dentro da Bíblia e de ver também dentro da igreja muito mais mentiras do que é verdade, pessoal. Muito mais mentiras do que é verdade. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo aí para vocês. É isso aí, comente aí e curte aí. Valeu, meu forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.